Olá, meu irmão, minha irmã. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Eu creio nessa palavra, eu creio que ela se aplica à minha vida, à sua vida, que aqui nesse salmo eles nos incluíram. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo e nada, absolutamente nada, vai abalar a nossa fé, vai abalar o nosso compromisso com Deus, vai mudar a nossa história de vida com Deus, a não ser para melhor. Tudo que vier, que venha e nos torne ainda mais fortes da fé, porque é assim que Deus sonhou para nós, é isso que Deus quer para nós. E eu quero orar com você, para que você se fortaleça a cada dia que passa, para que a tua fé, ela seja cada vez mais firme no Senhor Jesus Cristo. E você não se abale, saiba que Deus tem o melhor para você. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, ó Deus, nos apresentar como corpo de Cristo nesse momento, na presença do Senhor, ó Pai, debaixo da autoridade do Teu Espírito, ó Deus, do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, para, ó Deus, falar contigo e pedir que o Senhor nos ajude nesse momento de meditação, que o Teu Espírito revele a Tua palavra para nós, que o Teu Espírito fale conosco, que o Senhor, ó Deus, vá até esse lar, essa casa, até essa pessoa que está desejosa de ouvir a Tua palavra, que precisa, ó Deus, de algo para o seu coração, que esse seja o momento em que Teu Espírito tem acesso a essa vida. Repreende o mal na casa, na vida, no trabalho, nas atividades dessa pessoa que está nos ouvindo, ó Deus. Em nome de Jesus, que está nos vendo, que o Senhor, ó Deus, atue grande e fortemente nessa vida e abençoe essa casa, essa família, essa pessoa, ó Deus, esse lar. Nós oramos assim porque cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu escolhi 3 versículos, aliás, o Senhor me deu 3 versículos para meditar nesse dia, e eu vou lê-los para você numa sequência. Jeremias 29:11 primeiro, eu sei que vocês conhecem, não é? Jeremias 29:11 diz o seguinte, o próprio Deus falando através do profeta: pois eu é que sei que planos, que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, de vós, são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Esse é o primeiro texto. E o segundo é do profeta Isaías, no capítulo 55, os versículos 8 e 9, porque eles têm a ver com esse versículo de Jeremias. Ele diz assim: pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os mesmos pensamentos que vocês têm, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Isaías 55, versos 8 e 9. E daí nós temos Paulo no Novo Testamento, em Colossenses 3, de 1 a 4, que diz o seguinte: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia! São 3 passagens fantásticas para quem tem prazer na lei do Senhor, é claro. Não é? Elas nos fazem refletir sobre algumas coisas na vida que são muito importantes. Por exemplo, quando a vida lhe trata mal,
e a pessoa, ou você, passa a viver em função disso. Isso é, quando você direciona toda a sua atenção, quando você canaliza toda a sua energia, toda a sua fé naquilo que está dando errado, você se perde, a pessoa se perde. Se eu fizer isso, eu me perco. O que nós cristãos precisamos crer é que mesmo quando a vida não está indo do jeito que a gente quer, quando a vida nos trata mal, Deus ainda está no controle. O fato da vida não ser justa não significa que Deus não seja. Quando coisas ruins acontecem conosco, e elas acontecem mesmo, elas são fruto ou da vontade absoluta de Deus ou da vontade permissiva de Deus. Em qualquer um dos casos, Ele quer, Ele pode e Ele vai fazer delas algo bom para você, para mim, para aqueles que o amam. Eu não espero que você entenda as ações, os processos de Deus, o jeito de Deus agir. Eu mesmo nem sempre entendo, quase nunca entendo. Mas quem crê na palavra de Deus e tem experiências com Deus, sabe que Ele tem poder para transformar o mal em bem. Deus é soberano. Essa é uma doutrina cristã das mais fundamentais. E tudo o que acontece no universo passa primeiramente por Ele. Nada acontece sem que Deus saiba e nada de relevante acontece sem que Deus permita. Deus tem o poder para parar, para reverter, para corrigir e para usar situações como Ele quiser. E dito dessa forma, até pode soar como se Deus fosse assim um ser egoísta, arrogante, que determina tudo na nossa vida e nós somos apenas um experimento. Mas a ideia bíblica disso é totalmente oposta. O Deus soberano não faz as coisas acontecerem sempre do jeito que Ele quer, apesar de poder fazer isso. Na verdade, Ele nos deixa fazer muitas coisas que são contra a vontade dEle. Ele permite que muitas coisas que não têm absolutamente nada a ver com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, aconteçam. Tem sido assim desde o princípio. Deus vem, na verdade, fazendo o quê? Ele vem consertando, revertendo, detendo a nossa autodestruição. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lá em Romanos 8, eu acredito que ele esteja exatamente se referindo a isso. Deus sempre dá um jeito de transformar o mal em bem para aqueles que o amam. De um jeito ou de outro, mesmo que a gente não entenda os processos de Deus, mesmo que a gente não goste dos desfechos que acontecem em certas situações, Deus sempre sabe o que está fazendo. Eu sei que é difícil aceitar certas coisas, certos processos, certos desfechos, essa coisa de conseguir alinhavar o que acontece na vida com a soberania de Deus, é algo que transcende a nossa capacidade de entendimento, choca com a nossa maneira de pensar, com a nossa lógica. Na nossa cabeça não cabe essa ideia de que tudo dando errado, de que o sofrimento pode resultar em algo de bom na vida. Na nossa mente não cabe isso. Eu sei que não dá para ser tão simplista, mas
É isso que torna a existência de Deus tão importante, tão fundamental, tão essencial para nós. Deus não é um motivo do sofrimento. Deus é a razão pela qual o sofrimento pode e deve ser deixado para trás. Deus é a razão pela qual a gente pode passar pelo sofrimento e sair dele. Deus é a razão pela qual, ao sermos pressionados, não ficamos desanimados. Deus é a razão pela qual a vida e os homens e o mal podem nos deixar perplexos, mas não têm o poder de nos deixar desesperados. Deus é a razão pela qual, ao nos sentirmos perseguidos, nunca nos sentiremos abandonados. Deus é a razão pela qual, muitas vezes, ao ficarmos abatidos, nós não seremos destruídos. Ele é quem nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. Na história de José, do Egito, filho de Jacó, a frase mais ambígua e contraditória que a gente lê naqueles muitos capítulos que tem sobre a vida dele é: o Senhor era com José. Em todos os momentos mais difíceis da vida de José, desde que os seus irmãos o venderam como escravo para uma caravana que ia ao Egito, até um dia que ele se tornou vice de Faraó, por toda essa história, essa observação acompanha no texto bíblico: o Senhor era com José. Mas a gente fica pensando, mas como assim era com José? Ele foi vendido ilegalmente. O Senhor era com José. Ele foi acusado e preso injustamente. E diz lá que o Senhor era com José. Ele foi esquecido na prisão por 2 anos depois de ter ajudado o copeiro. O Senhor era com José. E assim se passou bem mais de uma década. Você tem dúvidas de que o Senhor é com você porque uma sucessão de coisas ruins estão acontecendo na sua vida? Quando isso acontece, a gente pensa o seguinte: como é que o Senhor está comigo se eu perdi o emprego? Como é que o Senhor está comigo se o meu sócio me passou a perna? Se um amigo do emprego me passou a perna? Como é que o Senhor está comigo se o meu filho morreu de Covid? Como é que o Senhor está comigo se os meus amigos viraram as costas? Nós criamos e alimentamos a errônea ideia de que Deus ser conosco, estar conosco, significa dar tudo certo na vida. A Bíblia não ensina isso. O significado dessa expressão aqui, o Senhor era com José, é outro. Significa ali que Deus está olhando para onde ele estava levando José e não para onde José estava naquele momento. O Senhor era com José significa que Deus o estava levando à posição de segundo homem mais poderoso do Egito. Para quê? Para deixar José feliz? Para consolar José depois de tanto sofrimento? Não! O próprio José entendeu o porquê. Lá em Gênesis 45:7 ele diz isso para os seus irmãos. Ele diz assim: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, que era o Egito, e salvar-lhes a vida com grande livramento. Não foi para me botar aqui, não foi para me exaltar, não. O nosso problema é que a nossa visão é curta e a gente só enxerga o que quer enxergar, assim como a gente só ouve o que quer ouvir. Geralmente o que a gente vê e ouve, a gente não gosta muito.
E aí nós ficamos com aquele questionamento: cadê Deus quando a gente mais precisa dele? A menos que você entenda que Deus é soberano e controla tudo, determinando ou permitindo situações para o propósito dele, você vai ficar empacado na vida. E o que é pior, vai ficar empacado na vida com raiva e amargurada. Uma outra coisa, em cima desses versículos que nós lemos, que a gente precisa entender, que Deus é grande, é maior do que a gente pode imaginar, e que nós somos pequenos, nós somos seres ínfimos, mais do que a gente gosta de achar. O que isso significa? Que a gente não tem valor? Absolutamente. É claro que a gente tem valor, senão Jesus não teria morrido por nós. O problema é que a gente enxerga de acordo com o nosso tamanho. E Deus é grande em todos os sentidos. A Bíblia diz que o mundo, o universo, o mundo está na palma das suas mãos, ou da sua mão. Mas diz também que Deus, no versículo que nós lemos, tem planos para nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Planos de nos dar esperança e um futuro. O plano de Deus tem tudo a ver conosco, não tem a ver com Ele, tem tudo a ver conosco. Deus não precisa de esperança nem de futuro, nós sim. É por isso que eu te desafio a olhar os acontecimentos do mundo e ver o plano de Deus em ação, tanto quanto você vê o agir do mal, o plano do mal. A Bíblia fala de desfecho, sim. Fala de Deus colocando os pingos nos is, fala de acerto de contas com o mal. Esse é o plano geral de Deus que está acontecendo a despeito da gente achar que é o mal que está vencendo no mundo. Creia nisso ou não. O mal, muitas vezes, sem saber, trabalha para Deus. Como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele só faz o que Deus permite, ele só faz o que Deus deixa. Da mesma forma, numa dimensão mais particular, mais pessoal, é assim que funciona conosco também. Os porquês Deus permite certas coisas na vida da gente, ou na vida das pessoas, eu não sei dizer. Há muitas variantes e não é esse o nosso assunto aqui hoje. Eu só sei que nada do que nos acontece passa despercebido para Deus. Ele sabe, ele vê, ele permite ou ele quer, ele sofre junto conosco, mas de alguma forma ele vai fazer até o mal contribuir para o nosso futuro. Resta saber se você vai crer nisso ou não. Deus quer nos dar esperança e um futuro, mas se a gente não confia nele, então já não há esperança e nem futuro. O futuro para quem não confia em Deus, é muito sombrio. Deus era com José, Deus é com você. Agora, você está com Deus? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Agora, mas vamos voltar para Deus, que é dele que nós estamos falando aqui. Os pensamentos dele com relação a nós são pensamentos de paz, de esperança e futuro. Inicialmente, Deus criou o ser humano para viver na terra. Mas o pecado abriu um rombo nesse projeto. Era um rombo previsto, Deus já sabia na eternidade como é que a coisa é, mas ainda assim foi um rombo. O mundo se tornou um lugar hostil, um lugar onde os homens são submetidos a um sistema maligno, perverso, um sistema anti-vida, um sistema anti-Deus. Jesus veio consertar isso e consertou.
Ele disponibilizou a si mesmo como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa paz, a nossa esperança, o nosso futuro. Mas faça essa pergunta para você: qual é o fim que você deseja para si mesmo, para si mesma? Qual é o futuro que você deseja para si? A esmagadora maioria das pessoas nem sabe o que quer para o seu futuro. Se você perguntar para alguém o que a pessoa quer da vida, ela vai dizer o seguinte: posso pensar? Ela não responde de pronto. Ou vai vir com aquelas respostas, aquelas conversinhas do tipo: eu quero uma vida melhor para mim, para minha família, quero ter bastante saúde, quero ter bastante dinheiro, esse blá 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 de sempre. Na verdade, essas coisas aí são pontuais na vida, elas não são um fim em si mesmas. Qual é o fim que você deseja para si mesmo, para si mesma? É um fim cheio de paz e esperança? O que você pensa da proposta de Deus para a sua vida? O seu desejo bate com o desejo de Deus? Eu sei que se você for honesto, você vai falar assim: é lógico que não bate, pastor. Ele não é como eu. Deus não é como eu. É verdade, Deus não é como nós, mas já viveu como um de nós. Ele conhece muito bem os anseios do coração humano, e Jesus sempre deixou muito claro no seu ministério terreno que a gente poderia fazer certas escolhas. Talvez não todas, mas algumas e certas escolhas a gente pode. Quando alguém chegava para ele com aquela cara de eu quero alguma coisa do Senhor, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Mesmo nas situações mais óbvias, Jesus fazia essa pergunta, porque ele poderia dar às pessoas o que elas precisavam, mas talvez não fosse isso o que elas quisessem. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, isso é, eles operam numa esfera diferente, eles veem o que os nossos olhos não veem, eles veem o que os nossos olhos nem se interessam em ver, mas que fazem toda a diferença quando se trata de vida a médio, longo e vida eterna. Vida a médio prazo, a longo prazo e vida eterna toda, né? Nós somos imediatistas e Deus não. Deus não se preocupa com o tempo. Ele se preocupa com a qualidade de vida dos seus filhos e filhas. Demore o tempo que for, Deus quer que a nossa existência valha a pena. Porque a eternidade vai valer a pena, mas a nossa existência agora, Deus sabe o que está fazendo sim, gente. Se você entende ou não, se você aceita ou não a vontade de Deus, isso não muda o fato de que Ele sabe o que está fazendo. A sua vida não é uma experiência para Deus. Você não é uma cobaia de laboratório para Deus. A vida das cobaias, bem como o seu fim, é muito triste. Agora, o fim de quem anda com Deus é a vida eterna. O seu fim, meu querido, minha querida, não é fim, é início de uma jornada interminável, eterna, ao lado de Jesus. Nada supera isso em prazer, em propósito, em realização. Não tem nada melhor do que isso. O plano de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus nos conduz para isso. Deus sempre tem e terá o melhor para nós. Por isso ele é tão incisivo ao dizer que o pensamento dele, o caminho dele, o jeito dele agir, o plano que ele está desenvolvendo ao longo da história, inclui a minha e a sua, a nossa prosperidade, inclui nos encher de esperança e nos dar um futuro inimaginavelmente maravilhoso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum. As coisas vão mudar. Você vai ver. Sua vida não vai ser ruim ou difícil para sempre.
Procure pensar nas coisas que são de cima, na palavra de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus vai fazer, e não nas coisas que estão acontecendo agora. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Procure pensar na onde Deus está te levando. Deus está nos conduzindo para algum lugar. Prosperidade, esperança e futuro. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.